Reinaldo, você quer completar sua fala? A gente pode seguir? Não, vamos para Michele, porque Michele resolveu ouvir o tio Rei. O tio Rei chamou atenção para Michele, que tinha uma coisa errada ali naquela fala do Flávio. É mais um capítulo. Então, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro reforçou seu esquema de segurança diante do aumento dos ataques que tem sofrido nas redes. No final de junho, Michele publicou um vídeo em suas redes sociais com críticas a Flávio Bolsonaro, que gerou forte reação por parte do núcleo duro do bolsonarismo. De acordo com o jornal O Globo, entre as medidas adotadas estão o aumento do efetivo responsável pela proteção de Michele, a revisão dos protocolos operacionais e das estratégias utilizadas em deslocamentos e eventos públicos. A reportagem acrescenta que a avaliação da equipe de Michele é de que os ataques dirigidos à ex-primeira-dama deixaram de ser episódios isolados para se transformar em uma campanha recorrente nas redes sociais. Segundo os responsáveis pela proteção, esse movimento ganhou força nos últimos meses, com a atuação reiterada de perfis que passaram a concentrar publicações ofensivas contra Michele. Nesse contexto, existe o temor de que esse ambiente produza o chamado efeito copycat, quando os ataques repetidos acabam estimulando novas manifestações semelhantes, inclusive fora do ambiente virtual. A fala de Flávio Bolsonaro sobre estancar Michele também elevou o nível de alerta na equipe da ex-primeira-dama. Vamos relembrar o que disse o senador e presidenciável do PL na semana passada no Flow Podcast ao comentar a crise com sua madrasta. Como é que tá a tua relação com a Michele, cara? Com toda a franqueza, hoje em dia eu não tenho relação com ela. Tá bom. Não tenho. Ela tá. Ainda mais agora que eu tô proibido de falar com meu pai, eu ia lá na casa dele de vez em quando. Mas assim, na minha parte, Igor, eu sempre tive muito claro na minha cabeça, cara, né, que eu tô numa missão, né, que foi o próprio presidente Bolsonaro que, né, me deu essa missão. Eu acredito de verdade que é um projeto de Deus pro nosso país. E assim, eu espero que em algum momento todo mundo, né, compreenda completamente que o inimigo do Brasil tá do lado de lá, não tá aqui. Isso é uma questão de bom senso, né? Tô entendendo. Então, e de fidelidade à escolha do nosso líder, que é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, assim, nunca pressionei, né, para entrar para a campanha ou para não entrar. Vem a hora que quer, vem se quiser também. Tá? Porque, assim, eu tô dando o meu melhor, eu sei qual é o caminho que eu tenho que seguir, eu preciso de todo mundo. Tá? Então, quem se ficar mais confortável de vir agora, vem. Quem não ficar confortável de vir agora, vem depois. Se não quiser vir depois também, não interessa. Vamos para dentro com a força que a gente tem. E, obviamente, que vai estar sempre as portas abertas para todo mundo, não apenas ela, todo mundo que queira se engajar na campanha de corpo e alma, porque é contra o inimigo do Brasil, que é o atual governo, vai ser sempre muito bem-vindo. Pô, cara, eu não sei como é que. Bom, eu tenho certeza que tu viu o vídeo da Michelle e você achou que foi um fogo amigo. Não, com certeza. Vou te falar que eu não assisti o vídeo dela. É. Mas tu sabe o teor. E com certeza. Sobre o teor, porque eu realmente não quis, né? Eu entendo. Pelo que eu tava vendo nas matérias que era o teor, eu preferi nem assistir para não me contaminar, vamos dizer assim. Então não tem muita lógica. Ainda mais ela, sendo a esposa do meu pai, que eu sempre respeitei, né, que se não fosse, certamente, né, eu acho que não teria chegado nesse ponto, a gente teria estancado antes. Reinaldo. Estancar é um verbo complicado. Estancar é um verbo complicado. Né? Vai lá no Hawaii, pode significar, inclusive, por fim. Eu, obviamente, no lugar de Michele, me sentiria ameaçado. E acho que ela se sentiu também. Né? Eu escrevi um texto aqui no Metrópolis fazendo uma análise do que isso pode significar de ameaça, propriamente, e até de horror mesmo. Né? A misoginia ali é muito profunda. Em termos psicanalíticos, né? Estancar é um verbo usado para... Estancar é um verbo muito usado para quando você tem que parar um sangramento. Né? Não tem jeito, qualquer psicólogo, psicanalista, obviamente, relacionaria imediatamente a condição feminina, a menstruação, né? a misoginia mesmo. É uma coisa enraizada. O ódio à mulher nessa turma é um troço realmente patológico. Ele se revela até mesmo assim, num lapso de linguagem,
né? E essa questão psicanalítica é, obviamente, o menor dos problemas, né? Porque estancar aí pode ter um sentido bem pior do que esse, né? Então, acho que Michele faz muito bem, seja pelo estancar, seja pela quantidade de ameaças que passou a receber, faz muito bem aumentar a sua segurança, né? E observe que seja Michele, seja a Damares, né? E eu não estou achando isso bom, não, estou achando horrível. Elas estão experimentando o que é a verdadeira cultura bolsonarista, né? Elas estão experimentando quase na pele o que é ser alvo desses caras, né? E aí as duas senhoras, eu deixo um pensamento aqui. Vocês imaginem como é ser adversário deles. Vocês padecem isso que vocês padecem, tendo sido aliadas até outro dia, né? E como disse o Flávio, sendo mulher do meu pai. Imagino que não passem as mulheres que não são, aqueles que não são, né? Então, isso é a cultura do ódio na sua expressão absoluta, né? E a gente vê que é uma turma em que não pode haver divergência de nenhuma natureza. A menor divergência é severamente punida, né, com, enfim, a tentativa de destruição moral, né? E denunciada no caso das rachadinhas da Alerj, a mulher de Flávio, Fernanda Bolsonaro, abandonou o perfil discreto após ter sido escalada para tentar reduzir a resistência do presidenciável do PL junto ao eleitorado feminino. Essa mudança ficou mais evidente depois de Michele Bolsonaro publicar no mês passado um vídeo em suas redes com críticas a Flávio. Fernanda tinha uma conta no Instagram sem publicações. A partir da oficialização de Flávio como candidato a presidente em dezembro, começou a postar. Nas últimas semanas, apareceu no noticiário político como antídoto, diante de notícias envolvendo o possível vazamento de um vídeo comprometedor do marido feito 4 anos atrás. Segundo a coluna de Bela Megali no jornal O Globo, Fernanda já tem o discurso preparado para sair em defesa dele em caso de divulgação de algum material neste sentido. De acordo com a reportagem, se isso ocorrer, ela dirá que Flávio é hoje um homem convertido e melhor do que na época em que teriam enfrentado problemas no relacionamento. Fernanda será a protagonista da Caravana Feminina e participará de palanques junto com outras mulheres, como a ex-presidente da Caixa Daniela Marques e a deputada federal Simone Marqueto, do PP de São Paulo. Anos atrás, na denúncia envolvendo o caso das rachadinhas, os investigadores citaram pelo menos 3 métodos básicos de participação no esquema que fizeram Fernanda ser incluída: pagamentos de despesas da família com dinheiro em espécie, depósitos suspeitos nas contas dela e transações imobiliárias com dinheiro vivo não declarado que teria saído dos desvios da Alerj. O MP destacou que as declarações de imposto de renda do casal, que oficializou a união em 2010, contrastam com a, abre aspas, intensa atividade imobiliária registrada nos 4 anos seguintes. Reinaldo, e esse movimento da campanha do Flávio, agora com a Fernanda? Eu acho que é uma tentativa de criar uma Michele do B, né? Uma Michele do Flávio, né? A evangélica do lar, que converteu o marido. Nós já tivemos lá atrás aquela propaganda quando o Flávio parecia que ele ia emplacar para valer e tal, né? Que ela dizia que o Flávio era o Flávio moderado e ele se dizia o Bolsonaro vacinado, né? O problema é que a hora que se for recuperar a vida imobiliária do casal, ela está junto. E é bom lembrar que os Bolsonaros são os Buffetts brasileiros, né? Eles já tinham um patrimônio imobiliário formidável em 2018, para quem tinha a renda que eles tinham. Então, o patrimônio já era um patrimônio apreciável.
O Flávio, em particular, tem essa casa magnífica em Brasília, que não conheço nenhuma pessoa que diga que vale 6 milhões, quando menos o dobro, né? E se você vai tentar saber como é que se constrói um patrimônio como esse, diria assim, a trajetória é... Se a gente fosse pegar assim, toda a renda dos bolsonaros, pegar todo o patrimônio imobiliário deles, pegar toda a renda que eles tiveram, jogar na inteligência artificial, a mais sofisticada, e perguntar do que é que essas pessoas deveriam ter vivido nesse tempo para ter conseguido esse patrimônio que eles têm, a inteligência artificial respondesse: olha, essas pessoas teriam de fazer fotossíntese, elas nem deveriam ter dinheiro para comprar comida, né? Elas viveriam de luz, né, para conseguir um patrimônio como esse. A Fernanda participou ativamente dessa coisa toda do Flávio, né? Mas se eles acham que é uma boa ideia trazê-la, e aí tem isso, né? Também já tudo indica que ela já está com o papel de Amélia altiva, né? Caso apareça um vídeo, né? E parece que esse vídeo, em existindo, nada tem a ver com Vortário, seria uma outra coisa, mas que gerou a crise no casamento, ela já vai aparecer para dizer: não, agora é um homem transformado e não sei o quê. Bom, está precisando da ajuda da mulher, né? Isso é evidente, né?